Pessoal, aqui é a professora Ana e agora a gente vai falar um pouquinho sobre máximo divisor comum. Qual a definição de máximo divisor comum? O máximo divisor comum entre dois ou mais números inteiros é o maior número inteiro que é divisor de tais números. Nossa, como assim, professora? Vamos ver os divisores de 6 e os divisores de 12. Tudo bem? Então tá bom. Quais são os números que dividem 6? O 1, né, o próprio 1, ele sempre vai ser um divisor comum de todos. O 2, o 3 e mais nenhum, né? Aqui eu tô contando divisores em que, ao dividir com ele, com o 6, vai dar um resto zero. O 4 não daria um resto zero, nem o 5. E o próprio 6, né? O 6, ele é divisor dele mesmo também. E o 12? Bom, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, não, o 6 e ele mesmo. Tudo bem, pessoal? Então, o máximo divisor comum seria o divisor máximo entre esses números, né? O maior divisor em comum que eles têm. Eles têm em comum o 2, o 3, mas o maior divisor comum que eles têm é o 6, certo? Então, esse seria o máximo divisor comum. Então, vamos ver como calcular o MDC de uma forma mais prática? Então, vamos lá, exemplos. Calcule o MDC, perdão, entre 12 e 36. Então, como a gente vai calcular? Para quem viu a aula de MMC, né, tá familiarizado com a ideia de fatoração. Como assim? Eu vou escrever esses números dessa forma e eu vou dividir eles sucessivamente pelo menor número primo possível, né? Números primos, aqueles que só podem ser divididos por ele mesmo ou por 1. Então, como eles são pares, eu posso dividir por 2. Então, 12 dividido por 2, 6. 36 dividido por 2 é 18, certo? Vou dividir de novo por 2, porque eles continuam sendo pares. Então, 6 dividido por 2, 3. 18 por 2, 9. Posso agora dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Agora dividido por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. Ok. No MMC, vocês multiplicariam todos esses números para encontrar o MMC. No máximo divisor comum, não, né? A gente vai fazer um asterisco em todos os números que dividiram eles 2. Né? Então, o 2 ele dividiu tanto 12 quanto 36. Aqui ele também dividiu o 6 e o 18. O 3 dividiu o 3 e o 9. E aqui não, né? O 3 ele só dividiu o 3. Então, o máximo divisor comum é a multiplicação desses números que dividiram cada um, né? Cada um não, os dois ao mesmo tempo. Então, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, o máximo divisor comum entre 12 e 36 é o próprio 12. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. O MDC tem algumas propriedades. O MDC entre 2 ou mais números primos é sempre igual a 1. Por quê, professora? Porque, vamos lá. Vamos supor que eu quero o MDC entre 5 e 13. Bom, quem são os divisores de 5? O 1 e o 5, porque ele é um número primo, ele só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1. E os divisores de 13? Ora, é 1 e 13, porque ele também é um número primo e ele só pode ser dividido por ele mesmo. Então, o máximo divisor comum com eles é 1. E sempre vai ser assim,
né? Porque números primos, eles têm essa propriedade de que eles só dividem em eles mesmos ou são divididos por 1. Segunda propriedade, se A é divisor de B, então o MDC de A e B é igual a A. Nossa, professora, como assim? Simples, aqui, nesse exemplo de cima. 6, ele era divisor de 12, né? E eu queria achar o MDC entre 6 e 12. Ora, como 6 é divisor de 12, ele vai ser o máximo divisor comum. Mesma coisa nesse segundo exemplo, em que eu tinha 12 e 36. 12, ele é divisor de 36. Então, quando eu faço essa divisão, o MDC entre esses dois números é 12. E agora a nossa última propriedade. Se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante j, então o MDC entre seus números também será multiplicado ou dividido por j. Como assim? Né? Vamos pegar um outro exemplo. Eu quero o MDC entre 8, 12 e tá bom, né? Então vamos fazer esse MDC. Vamos fatorar. Aqui, o menor número que eu posso dividir é 2. Então, 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Posso dividir de novo por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Pode dividir por 2. Pode dividir por 3. Certo? Como a gente calculou o MDC, a gente vai assinalar os números que dividiram ambos eles, né? Então, o 2 dividiu o 8 e o 12 e o 4 e o 6 nessas linhas. Então, o MDC entre eles é 4. Se eu multiplicar aqui por 2, ou aqui por 2, ou 3, ou qualquer valor, aqui eu também multiplico por 2, né? Então, aqui, sempre que eu multiplicar por um valor, os números do meu MDC, o resultado do MDC também vai ser multiplicado por esse valor. E a mesma coisa dividido. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar.